Olá, amigos. Parte 2 da Lei da Vida. Eu queria compartilhar as minhas ideias sobre o que eu ando vendo por aí. Também gostaria que você deixasse seu comentário aqui no final do vídeo, para suas considerações sobre o que você acha disso tudo. Se quiser, pode até gravar um vídeo também, pôr aí no comentário. Mas se você tem uma visão diferente, eu queria que você colocasse aí para mim ser também. Então, como eu estava dizendo na primeira parte, da Lei da Vida, parte 1, se você não assistiu, assista lá. Você entendeu o que eu estou falando? Eu queria fazer umas perguntas para você que está assistindo. Nós, todos, temos opiniões diferentes, sim ou não? Todos nós somos diferentes, personalidade diferente, gosto diferente. Então, por isso que existe várias, como que eu posso dizer assim, várias religiões, vários times de futebol, com várias cores de camisa. Existe diferença no mundo, porque as pessoas mudam, né? O gosto das pessoas muda, não é isso? As ideias são diferentes. Agora, olhando para o lado da religião, do do cristianismo, eu não sei como que chama isso, das igrejas evangélicas, que a gente vê por aí, existem várias denominações evangélicas. Todos afirmam crer em um só, no Mestre. Todos afirmam só ele ser o cabeça, não é isso? Só o Salvador é o cabeça. Mas existem várias denominações, existe divisão nas igrejas. Agora eu faço uma pergunta para você responder, para você mesmo. Responda aqui nos comentários também, para mim ver a sua resposta. Coloque a sua visão sobre isso. Por que que existe tantas igrejas evangélicas, tantos templos, tantas denominação? Tá entendendo? Por que que existe isso? Esse tanto de igreja que tem aí? Eu ouvi falar que existe mais de 20 mil. Olha, gente, 20 mil é muita coisa. 20 mil ideias diferentes. Os pastores não têm a mesma ideia, um não colabora com o outro, um não tem a mesma ideia com o outro. Mas os mesmos afirmam, só o mestre é o cabeça. Mas existe várias divisões. Agora eu pergunto para você, existe gosto diferente, personalidade diferente, time de futebol diferente, várias religiões diferentes, mas dentro de uma religião existe várias opiniões, vários tipos de pontos de vista sobre a Bíblia. Por isso que existem várias igrejas evangélicas. O catolicismo, por exemplo, existe divisão dentro do catolicismo? Não, todos têm a mesma ideia. No espiritismo existe divisão? Não, todos têm a mesma ideia. Porém, existem várias religiões. Mas eu pergunto, e as igrejas evangélicas? Por que tanta igreja evangélica? Responda para mim isso, se você sabe por que tanta igreja evangélica. Eu acho, não sei se você acha assim, mas eu acho, porque as pessoas que vão lá no CNPJ, abre a sua igreja, e se auto-intitula como pastor, ele tem uma opinião diferente de todas as outras. Então ele vai abrir uma igreja na visão dele, correto? Então, peraí. As pessoas que vão na igreja dele não vão estar indo atrás da opinião daqueles outros pastores, mas vão estar indo na opinião dele, no ponto de vista dele. Eu não vou ir na igreja tal porque aquela igreja ali a doutrina é mais assim, mais assim, mais assado. Então, por isso eu vou na igreja do fulano de tal e não na igreja do Beltrano.
Não, mas a igreja do fulano de tal é errada, a igreja do Beltrano que é certa. As pessoas fazem isso. Pô, a igreja do outro lá a coisa acontece. Lá é milagre, um atrás do outro. Lá as pessoas fazem campanha, e em 7 dias tá com a chave do carro, a chave da casa, enfim. Mas aí, será que nós, quando vamos nesses lugares, porque o assado é diferente, será que nós estamos seguindo o Messias, o Mestre? Ou estamos seguindo o pastor, o dono do templo? Afinal de contas, nós falamos, a igreja do Edir Macedo, a igreja do apóstolo, a igreja do R.R. Soares, a igreja do pastor entendeu? Eu vejo as pessoas, vamos lá na igreja do fulano de tal, vamos na igreja do outro, porque a igreja é dele. É isso que entra no consciente da pessoa. A igreja não é. Quem é o cabeça lá no templo é o pastor da igreja. Ele é o cabeça, a ideia é dele. Os outros é só o corpo, dentro da igreja dele. Tá entendendo a minha visão? Não sei se você tá entendendo assim. Eu vejo assim, dentro do templo existe um cabeça. Esse cabeça é um corpo, no caso. Todos os que estão ali dentro do templo, os membros. Por isso que chama de membro. Veja só. Veja agora. A ideia que eu acabei de ter. As pessoas que estão dentro dos templos religiosos, que se diz crente, eles são os membros. Ou seja, eles fazem parte de um corpo. Eles são os membros daquele templo. E o pastor é o cabeça. Ele é o pastor, ele é a cabeça, certo? Ele é o líder. Os outros são membros. Então aquele corpo ele é separado. Agora, por que existe tantos corpos? Por que existe tanta igreja? Eu pergunto isso pra você, mano. Responda pra mim se você souber, achar. Porque existe ideia diferente. Mas você tá seguindo a ideia do homem ou do mestre? Todos nós temos ideia diferente. Se o pastor tem a ideia dele, a ideia é dele. Ele faz o que ele quiser. Mas, será que nós estamos seguindo mesmo o mestre? Será que nós estamos seguindo mesmo o nosso pastor? O cabeça, o líder? O salvador? Será que nós estamos seguindo ele? Ou estamos indo na ideia de homens que se denominam pastores? Quando o nosso mestre disse bem claro, eu sou o bom, ele disse no singular. Eu sou o bom. Ele não disse no plural, eu sou o bom pastor. Mas hoje que nós vemos por aí, são pastores e mais pastores. Membros e mais membros de pastores. Entende? Responda isso pra mim, mano. Se você sabe me responder isso. Será? Agora é outra parte das perguntas. Se você estiver seguindo o seu pastor, mesmo que você afirma que não, você diz até pastor à sombra. Até para você mesmo, você diz, não, eu não estou seguindo o meu pastor. Digo para você, pergunto para você, o que adianta um mentiroso dizer para todo mundo que não é mentiroso? Vai mudar o fato? Um bandido dizer que não é bandido, mas rouba, vai mudar o fato? Eu sou moreno, mas eu disse que sou loiro, vai mudar o fato? O que vale não é as palavras de nós. O que vale é nossas atitudes. Não adianta nada você pegar e ter na tua consciência, falar na mente uma coisa, mas a atitude ser outra. Agora eu pergunto, a tua atitude. Qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude, amado? Será que a tua atitude está sendo essa de seguir o mestre ou de seguir os homens? Responda com sinceridade, com mente crítica para você mesmo. Você está seguindo o seu pastor evangélico ou você está seguindo o mestre? Por favor, responda isso para você. É complicado. Complicado porque eu não consigo ver o sistema que está aí hoje
sistema, não consigo achar esse sistema, né, nas escrituras. Quando você aprende a ler, às vezes, a Bíblia na forma correta, ou seja, sem respeitar versículos nem capítulos, quando você aprende a ler ela todinha, completa, você não vai ver esse sistema aí que está aí hoje. Você vai ver que esse sistema é furado. O sistema não é o correto. Pelo menos para mim, na minha visão. Por isso eu te peço, se você está com dúvidas, leia as escrituras. Leia. Leia. Leia na forma linear, pegando o contexto. O texto e o contexto. Leia um livro e não a metade de um livro. Por exemplo, muitas pessoas pegam para ler o livro de Coríntios, mas só lê naquele títulozinho ali até o outro. E depois, quando começa outro capítulo, já para. Já vai para o outro livro. Foram treinados ali assim. Quando você pega um livro de história na faculdade para você ler, você pega o livro na metade do livro, para depois voltar para o livro, para depois para a metade do livro. Como que a gente lê um livro de verdade, sem ser Bíblia? A Bíblia é um livro? Ali, a Bíblia, eu acho que, creio eu que você sabe disso. Todos nós sabemos que a Bíblia, é uma biblioteca. Por isso se chama Bíblia, porque tem vários livros lá dentro. Agora, por que esses livros que a gente lê dentro da Bíblia, a gente lê pegando no meio, depois pro final, depois pro começo, depois volta lá pro final, depois vai pro outro livro. Tá no começo, depois vai lá pro meio, depois volta, entendeu? Por que nós não fazemos que nem os outros livros? Já que é um livro, por que nós não lemos completo? É o livro de João? Então vamos ler o livro de João. É o livro de Romanos? Então vamos ler o livro de Romanos. Leia sem parar, sem respeitar o capítulo nem o versículo. Aconselho você pegar de Mateus até João, aonde fala toda a história do Mestre, do Salvador. Leia tudo sem parar. E depois faça um resumo do que o Messias ensinou a nós. Ele é o Mestre, nós temos que imitar ele. O que ele pediu para nós fazer? Pergunta, seja racional. Depois que você lê tudo, você faça essa pergunta para você mesmo. O que ele pediu para fazer? Depois que você vê tudo que ele pediu, faça a pergunta. As pessoas andam aprendendo das igrejas evangélicas, é o que ele pediu para fazer? Os que os pastores evangélicos ensinam, é o que ele ensinou? Ele era a favor desse sistema que está aí hoje? Seja racional. E depois que você terminar de ler tudo, os ensinamentos que o Mestre deu para nós, que ele, né, que você teve ali o conhecimento, depois que, né, leia de Atos até Judas, um livro antes do Apocalipse. Mas não leia assim, pegando pedacinho por pedacinho. Ou lê o Atos, depois vai lá para o Coríntios, depois volta para Filipenses, depois vai para Romanos. Não. Pega de Atos, lê Atos. Terminou Atos? Beleza. Aí vai pro próximo, até chegar no Judas. Entendeu? Terminou o livro, dá uma respirada, toma água, dá uma analisada do que você viu tudo naquele livro. Depois vai lá e lê de novo o outro livro. Completo, sem parar. Leia na forma linear. Você vai entender, amado, que esse sistema que está aí hoje não está nas escrituras. Agora, se você for ler de forma picadinha, você acha o sistema que eles afirmam. Se você for ler na forma de versinho em versinho, você vai ver o sistema deles. Eles vão te convencer. Agora, quando você lê, não tem quem te tire mais a verdade dentro de você. A verdade já está cravada. Não tem mais como. Você só tem um tipo de visão. Todos têm um tipo de visão. Ninguém é mais do que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém. Por ao contrário, tenho que me considerar menor que todos. Eu não posso me intitular pastor de ninguém, porque pastor só existe um. O bom pastor. Ninguém é mais do que ninguém. Todos precisam um do outro.
Todo mundo é importante nesse corpo. Ninguém é mais do que ninguém. Ah, ele é mais porque ele é presbítero. Ele é mais porque é diácono. Ele é mais porque é pastor. Ele é o líder. Não existe isso. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém está mais próximo. Todo mundo precisa de todo mundo. Todo membro nesse corpo é importante. Isso que eu entendo. Entende, amado? Eu não consigo ver esse sistema que está aí hoje. Não consigo mesmo. Então, a pergunta correta, a minha pergunta é: será que o sistema que está aí hoje está correto? Será que é isso aí mesmo? Será que essa é a lei? Será que esses são os mandamentos do autor do universo? Me esqueci agora qual foi o discípulo. Não sei se foi o apóstolo. Não sei quem falou isso, mas eu lembro que está escrito lá. Até porque... Por que eu parei de ler? Tipo, eu não consigo guardar versículo, não consigo guardar livro. Porque eu parei, eu desaprendi de ler da forma que me ensinaram no sistema. Então eu não consigo guardar mais fulano de tal, leu, tá assim, tá lá no versículo tal, capítulo tal, no capítulo tal, versículo tal. Não consigo. Entendeu? Porque eu aprendi, eu acostumei a ler na forma linear. Sem essa de respeitar versículo e capítulo, né, sem ficar olhando epígrafe. Eu aprendi a ler ali o que está escrito ali, vendo o texto e o contexto. Então, um dos discípulos, não sei se foi discípulo ou se foi apóstolo, ele afirmou: a lei do autor do universo é: ame o próximo como a ti mesmo e creia no Mestre. Essa é a lei que te dá a vida. A vida que eu disse no primeiro vídeo. Essa é a lei, amigo. Se você crer no Messias e amar um ao outro, você terá a vida. Porque se você viver as palavras dele, do Messias, e as palavras dele é essa. A palavra dele é essa. Muito claro. Resumindo tudo o que o Messias disse. Entendeu? Resumindo tudo que ele disse, foi isso. Ame o próximo como a ti mesmo e creia em mim. Se você fazer isso, você vai ter ele. Você vai viver as palavras dele. Você vai estar nele e ele em você. E se você estiver nele, você vai estar no Pai. Não é assim que está escrito lá? Então você vai ter a vida eterna quando você fazer isso. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crer será salvo. Não está escrito assim: todo aquele que crer e for para uma igreja evangélica será salvo. Todo aquele que crer, for batizado, tomar ceia, dar dízimo, ir para a igreja, ter um pastor, ter uma denominação, ter um crachazinho, bonitinho, e esse vai ser salvo. Não está escrito isso lá. Eu não vejo isso escrito em nenhum momento. Se você achar isso aí, por favor, me diga aonde está o ponto, porque eu não achei. Confesso que eu não achei. Se tiver escrito isso daí, eu retiro tudo o que eu disse. Mas eu não achei, por isso que eu estou aqui fazendo o vídeo. Eu não achei em nenhum momento escrito isso. Eu li escrito muito bem claro. Todo que aquele que crê terá a vida eterna. Será salvo. Toda pessoa que crê no Messias guarda as palavras dele. Quais são as palavras dele se não é o amor? Resuma todos os livros e você vai ver que ele pediu para você amar o próximo, para você não fazer o mal. Para não pecar mais. Você já pegou antes, agora não peca mais. Você descobriu a lei. Você descobriu. Você foi ensinado. No entendimento. Agora, só pratique o que você aprendeu. O amor ao próximo. E creia no Mestre. Assim você vai estar nele. Você vai estar seguindo ele. Esse é o caminho da verdade e a vida. Vida, amor. Agora eu pergunto: que andam ensinando nas igrejas evangélicas é correto? Será que é isso aí mesmo? Será que é certo? Se você estiver achando que eu estou falando alguma merda, que eu falei alguma coisa errada, por favor, diga pra mim se eu estou falando merda e o porquê você acha. Desculpe, né, essa palavra, né? Mas é isso. Se você acha que eu estou falando bobeira aqui, escreve aí os pontos, o seu ponto de vista, e prove que eu estou errado, amigo. E eu vou estar olhando os comentários, vou estar respondendo também.
Por favor, me ajude se eu estiver errado no teu ponto de vista. Porque eu não tenho toda a verdade. Isso é o meu ponto de vista. E essa é a pergunta que eu faço para você. O que está aí hoje, é isso mesmo? Será que é isso aí mesmo?